Neste instante, passaremos a palestra sobre segurança de barragens, a ser apresentada pelo ilustríssimo senhor Arthur Andretta, engenheiro de segurança e diretor de segurança de barragens da Statkraft Brasil, empresa mantenedora da PCH Santa Rosa 2, no município de Bom Jardim, e dezenas de outros empreendimentos no Brasil. Com sede nacional em Florianópolis, Santa Catarina, enfrentamos dificuldades nos últimos dias com a manutenção da agenda em Nova Friburgo, inclusive sendo necessário o adiamento do segundo workshop de segurança de barragem da Statkraft, em parceria com esta REDEC, que ocorreria no próximo dia 27 em Bom Jardim, mas que ainda contará com diversos treinamentos e exercícios simulados de desocupação com a população da zona de autossalvamento. Para tanto, a apresentação será realizada por videoconferência. Por favor, Arthur, fique à vontade. Obrigado, Major Bruno. Uma boa tarde, pessoal. Como o Major disse, infelizmente não foi possível estar presente, mas que bom que, mesmo assim, a distância vai dar certo, a gente vai conseguir fazer a apresentação para vocês. Major, eu vou compartilhar minha tela e aí só me diga se já vai estar aparecendo, por favor. Já está aparecendo. Isso, já estão vendo a apresentação? Perfeito, Arthur. Maravilha. Bom, pessoal, sinta-se à vontade, tá? Eu não vou estar vendo vocês, mas caso tenha algumas dúvidas, eu estou ouvindo, então só me questionar que eu paro e a gente conversa a respeito do ponto em questão, tá bem? Mas vamos lá. Bom, primeiro, o Major já me apresentou, né? Então eu sou engenheiro de segurança de barragens aqui da Statkraft. A gente tem hoje no Brasil 14 usinas hidrelétricas, tá? Uma delas está no estado do Rio de Janeiro, a PCH Santa Rosa 2, que está localizada ali no município de Bom Jardim, na regional de Serrana 2, né? Só essa é uma introduçãozinha só sobre mim, sobre a empresa rapidamente. Eu tenho um videozinho para falar um pouquinho da empresa, 30 segundinhos, que acho, não é um minutinho, que acho que é interessante, só para contextualizar, né, a empresa para vocês. O vídeo está passando, está travado na primeira slide. Está travado no primeiro slide? Ele não andou no slide de jeito nenhum. Deixa eu compartilhar de novo. Vou compartilhar a tela inteira, às vezes isso resolve. A não ser também, Major, se você quiser compartilhar a apresentação por aí, eu pedindo para você passar, às vezes é mais garantido que os vídeos passem totalmente. Mas eu acho que a apresentação veio com vídeo, não. Ah, tá. Tudo bem, pode ser. O vídeo é meio pesado, realmente. Vamos pegar aí. Estão vendo a tela, certo? certo. Agora acho que vai. Vamos ver, vou dar play. Começou a correr o vídeo? Acho que está muito pesado para a internet. Não está indo então, né?
Deu para acompanhar o vídeo? Perfeito, Arthur, deu certinho. Maravilha, Majara. Bom, pessoal, a ideia de passar o vídeo é mais para introduzir um pouquinho da empresa, tá? Então, falando ainda um pouquinho dela, a StatCraft é uma empresa multinacional com sede global na Noruega, né? Uma empresa norueguesa, está presente em mais de 21 países. E aqui no Brasil, além das 14 usinas hidrelétricas, a gente também atua em geração de energia eólica, né? Com parques eólicos, tanto na região sul quanto na região nordeste, principalmente, e em implantação alguns parques solares, né? Então, só geração de energia renovável no Brasil. Na Noruega e na Europa ainda existem algumas fontes de energia que não são renováveis, como, por exemplo, gás, né? Mas essas usinas estão em descomissionamento até um certo ano, que a gente tem um programa de que até 2050 a empresa tem que ser totalmente renovável em prol do meio ambiente. E o vídeo ele traz principalmente os nossos 3 pilares, né? São os nossos valores. E que, apesar de serem os nossos valores da StatCraft, eu acho que também casa muito com a atuação do sistema de produção e defesa civil, né? Que é fazermos a diferença, crescermos juntos e agirmos com responsabilidade. E acho que é isso que a gente vem tentando, né, junto com o pessoal da REPTEC de Serrana 2, assim como as municipais de relacionamento que a gente tem aí na PCH Santa Rosa 2, assim como em todas as nossas outras usinas hidrelétricas espalhadas aí pelo Brasil. Bem, então, só né, o porquê de falar um pouquinho de seguros de barragens com vocês hoje, né? Então, como vocês bem devem saber, a gente tem no Brasil a Política Nacional de Seguros de Barragens, né? Definida pela Lei 12.334 de 2010, alterada pela Lei 14.066 de 2020. E essa lei ela acaba não se aplicando para todas as estruturas de barramento, né, mas ela se aplica para aquelas que atendem ao menos um desses 5 critérios que estão na tela. Né? Então, uma altura do maciço, uma altura do barramento maior que 15 metros, um volume do reservatório maior ou igual a 3 hectômetros cúbicos, que armazene resíduos perigosos, né? Então qualquer barragem de rejeito de resíduos industriais vai estar enquadrada na Política Nacional de Seguros de Barragens, por exemplo. Que possui um dano potencial associado médio ou alto, e aí o dano potencial associado é feito a partir de uma classificação de tamanho do reservatório, qual o volume que ele armazena, qual é o impacto de potencial de perda de vidas humanas, qual é o impacto ambiental e qual é o impacto socioeconômico, e categoria de risco alto. E aí a categoria de risco também é uma classificação em cima das características técnicas da barragem, do estado de conservação que ela se encontra ano a ano e da documentação técnica exigente e existente que ela possui. Tá? Dano potencial e categoria de risco vai variar sempre baixo, médio ou alto. A soma desses dois, dano potencial associado à categoria de risco, define qual a classe que a barragem tem, de acordo com o órgão regulamentador, né, no caso de usinas hidrelétricas ANEEL. A classe pode ser A, B ou C, e de acordo com a classe ela vai definir a periodicidade de algumas atividades que a gente tem que realizar, né, inspeções, revisões, planos e por aí vai. Tá, então, só uma introdução rápida sobre o que é a Política Nacional de Seguros de Barragens, né, que é o que a gente tem como carro-chefe para estar em atendimento, né, regulatoriamente falando dentro do Brasil. Mas dentro da StatCraft, além de cumprir com a Política Nacional de Seguros de Barragens, a gente também atende os critérios globais, né, que vieram que a gente chama de Lei StatCraft Way. Então, são alguns outros requisitos, além da política a gente também vem a ter que atender no dia a dia, na operação, na conservação, na manutenção dos nossos ativos. E aí, falando um pouquinho mais da teoria, né, do que é segurança de barragens, eu acho que esse fluxograma ele define bem, né, o assunto. Ele basicamente está baseado nesses 3 pilares, né, onde a gente vai juntar segurança estrutural e segurança operacional, monitoramento e gestão de emergências. Tá? Então, a segurança estrutural e a operacional é a nossa primeira garantia, né, de tanto de qualidade quanto de segurança coadjuvante. As ações de monitoramento são a nossa segunda garantia, né, de operacionalidade. E, por fim, assim, nenhuma das 2 primeiras, a gente tem a terceira garantia, que é a gestão de emergência. Tá? E aí, como vocês podem ver, a estrutural ela depende do projeto e da construção, né, daquele empreendimento. Então, se for um bom projeto, se for bem construído, a gente tem uma minimização dos riscos, né? Voltando para ficar clara a imagem. E com riscos diminuídos, a gente nunca tem risco zero, né? A gente tem riscos remanescentes que a gente vai
gerir eles ao longo do tempo. Ainda a segurança estrutural, assim como a operacional, elas demandam de nós manutenções preventivas e corretivas, que andam em conjunto com as manutenções preditivas que vêm através do monitoramento que a gente faz. Então, hoje a gente tem todas as nossas usinas, né, elas são operadas à distância, né, então toda a operação das usinas hidrelétricas, eólicas e das solares que estão por vir são feitas aqui de Florianópolis. A gente tem um centro de operação 24 horas, 7 dias por semana, 365 ou 366 dias por ano, mas a gente tem em cada uma dos nossos ativos, em cada uma das nossas plantas, nossos técnicos, né, de manutenção que atuam durante o horário comercial, fazendo suas atividades de operação, de manutenção, de conservação, e principalmente essas manutenções preventivas, corretivas e preditivas, né, que a gente tem planejadas. E a gestão de emergência, que nada mais é que o próprio plano de emergência, né, que a gente tem proativo, seja por um caso elétrico, por causa de uma situação de rompimento da barragem, que é um cenário, né, ou para qualquer outra situação que possa ocorrer com o ativo, ou com pessoas dentro do ativo, né, ou com estrutura dentro do ativo, para que a gente esteja preparado para atuar, né. A ideia desse fluxo inteiro é a gente sempre estar minimizando os riscos, né, chegar num risco remanescente mínimo ou o que a gente entende ser operacional, e com isso a gente ter esse domínio desse risco remanescente e atuar em cima dele. Então, como a gente faz esse trabalho de gestão, né, desse risco? Basicamente é o nosso dia a dia. Então, a gente tem no universo de segurança de barragens o controle de riscos e também no universo do quadro de decisão, né? Aonde esses universos se encontram é onde sai aí a segurança de barragens, e tudo isso está dentro de um universo maior, que são o universo das incertezas. E é por essas incertezas que a gente vai dar uma navegada agora. Então, quando a gente fala de usinas hidrelétricas, a gente tem basicamente três incertezas, né? Três grandes incertezas. As primeiras são as ambientais e não naturais, né? Que seriam o risco biológico, sismicidade ou escorregamento de massas em reservatório. Falando especificamente da PCH Santa Rosa 2, ou talvez especificamente do estado do Rio de Janeiro como um todo, né? Acho que sismicidade é algo que a gente não se preocupa muito para o estado, né? Só reforçando que não é que nós não tenhamos terremotos no Brasil, né? Eles acontecem, até têm sido noticiados ultimamente, mas geralmente não tem grande magnitude para causar um problema estrutural num barramento. Escorregamento de massa em reservatórios também é algo um pouco usual, né, mas a gente tem alguns exemplos até recentes. Por exemplo, em Capitólio, 1 ano e meio, 2 anos atrás, que uma parede rochosa caiu dentro do reservatório, né, não estava próximo do barramento, mas caso tivesse, poderia vir a ser preocupante para a estrutura. E mais recentemente, agora mês passado, né, ali no Rio Grande do Sul, que uma barragem sofria risco de ruptura no caso das margens do reservatório sofrerem escorregamentos, né, por conta das erosões que as chuvas proporcionaram. Então a barragem entrou em situação de emergência por conta desses fatos, né? Acho que é um exemplo bem recente esse. E aí a gente trabalha em cima desses riscos, dessas incertezas, né, através dessa curva de operação, que a gente tem uma dela para cada usina, né, onde basicamente a gente vai atuar em cima de cada situação que a condição hidrológica nos impõe, né? Então a gente vai trabalhar com as gradações normal, atenção, alerta, emergência. A linha vermelha é a nossa capacidade de vertimento da barragem, né? Santa Rosa 2 tem um vertedor de soberania livre, significa que a partir do momento que a água atinge o nível normal, que é 490 metros, a água começa a verter, né? Naturalmente. A gente não tem um controle no vertedor. Então, se a água atingir essa cota, ela começa a escoar pela estrutura, isso é normal, né? Então a gente tem até uma cheia de 10 anos considerado como uma operação normal. O nível máximo que se move, a gente chama que é o 494.11, que é quando a gente vai agir uma cheia, pico de projeto, correspondente a um tempo de retorno de 10 mil anos, né? Então, para Santa Rosa, é como se a gente saísse de um vertimento zero até um vertimento de 1.228 por segundo. A hora que a gente inicia o vertimento até uma cheia de 10 anos, então a gente entra numa condição hidrológica de atenção que vai até uma cheia de 100 anos, correspondente a 552 metros por segundo.
Da cheia de 100 anos, a gente entra numa condição hidrológica de alerta, que vai até a cheia de 1000 anos, correspondente a 945 metros por segundo, e passando da de 1000 anos, a gente entra em condição hidrológica de emergência e indo até esses 1238 correspondentes da barragem, que é de 10 mil anos, tá? E aqui só um lembrete, né? A gente denomina essa condição hidrológica, assim como a gente também denomina a condição estrutural do barramento. Então não é porque a gente entrou numa condição hidrológica de emergência que a gente está em uma situação estrutural de emergência, né? Até porque a barragem foi construída, foi projetada e construída para captar essa quantidade de água passando pela sua estrutura, tá? Então essa é uma diferenciação importante de a gente fazer. E aqui a gente chega no primeiro momento onde a gente pode ter algum relacionamento da com o plano de gestão de emergência da barragem, né? A gente tem um fluxo de acionamento do PAI, do plano de gestão de emergência, que a gente vai ver mais para frente, que ele demanda que a gente entre em contato com a defesa de serviços, né, de relacionamento, a partir do momento que a gente começa a mapear essa chuva e que ela se demonstre que vai evoluir, né? Então a gente faz uma previsão hidrológica e se a gente vê, começou a chover, começou a verter, e essa chuva não tende a parar, pelo contrário, tende a aumentar, a gente entra num fluxo interno de comunicação, a gente também entra num fluxo externo de comunicação para as defesas civis, e de acordo com o que vai evoluindo, a gente vai aumentando o número de pessoas internamente que são reportadas. Então, inicialmente, a gente faz contatos a níveis gerenciais, com o time de operação. De acordo com a evolução, a gente passa a contatar também outras áreas, né, de suporte, como meio ambiente, como time social, como comunicação, podendo chegar até mesmo às vice-presidências, né, dessas duas grandes áreas, e dependendo, se chegar até uma condição de emergência, até o próprio SVP, né, que é o nosso presidente aqui no Brasil, pode ser incluído nesse fluxo, e sempre comunicar às defesas civis dessa evolução, né. Então, isso que eu acabei de explicar, basicamente, é esse fluxo de ação. Então, a gente inicia o planejamento hidrológico, onde a gente faz a interpretação dessa curva de operação, que basicamente é uma vazão que a gente obtém através dos níveis do reservatório, né. A condição hidrológica pode ser tanto normal quanto a tensão área de emergência. Normalmente, qualquer uma das outras condições, a gente tem manobras, né, que podem ser realizadas. No caso da usina de Santa 2, como é um vertedor de soberania, como comentei, a gente pode trabalhar com a operação, né, aumentar o nível de água que está passando pelas máquinas, até um limite, obviamente, ou então fazer esse fluxo de gestão, de comunicação funcionar, até, se necessário, o ponto de acionar a gestão de emergência. Bom, a segunda incerteza são as internas, né? Que aí, basicamente, é o projeto, a construção e o momento que a gente se encontra hoje, que é a de operação e manutenção. E aí, falando de operação e manutenção, nas nossas usinas a gente tem uma inspeção de rotina, né? De inspeções visuais, que são as inspeções rotineiras mensais, então uma vez por mês a gente tem uma equipe terceira que vai até a usina e faz uma análise geral dessa estrutura. A gente tem uma inspeção de segurança regular, que essa é exigida pela ANEEL, né, que faz a nossa fiscalização. Então, normalmente, nós, aqui do escritório, né, um conjunto de engenheiros vai até a usina e faz também uma análise de todas essas estruturas, uma análise crítica, né, da condição dessas estruturas. E numa eventual ocorrência, né, seja de cheio, seja de algum problema identificado, a gente tem que realizar também as inspeções de segurança especial. Tá? Isso é, a partir de onde a gente vai fazer esse controle mensal e, paralelo a isso, na usina de Santa Rosa 2, a gente tem alguns instrumentos instalados não no corpo do barramento, né, mas em estruturas anexas, que são os taludes. Então, a gente tem alguns instrumentos instalados por quais a gente faz o monitoramento dessas estruturas, né. A barragem de Santa Rosa 2 é uma barragem concreta, então ela é uma barragem de figura, ela exige instrumentação no corpo do barramento. Mas os taludes já tiveram alguns problemas de erosão, aspectos significativos, por isso foi instalada essa instrumentação nessas estruturas. E a gente não faz só segurança de barragens, né? A própria resolução da ANEEL, a própria fiscalização solicita que a gente faça a segurança da estrutura do barramento e também de suas estruturas anexas, que é o todo, né, que a gente tem construído na região. Então é barramento, é tomada da água, é túnel de adução, no caso de Santa Rosa 2, né, ou seja, por onde a água passa até chegar na casa de força, e até que essa água volte para o leito do rio natural, né? Então, tudo que a gente tem na região é fiscalizado, é monitorado, é inspecionado para garantir as suas condições.
E aí também a gente tem esse fluxo, então, de gestão de condição da estrutura, né, que aí vai dar também uma situação, no caso, uma condição estrutural. Tá? Então, através das inspeções, seja de rotina ou seja regulares, e a leitura dos instrumentos, a gente vai ter uma análise de possíveis anomalias que possam existir, né, e é normal existir alguns tipos de anomalias nas usinas, né, por exemplo, pequenas trincas, pequenas fissuras, já que é uma estrutura de concreto, né, não é nada de anormal, afinal de contas isso a gente tem em qualquer tipo de estrutura civil, nas nossas próprias casas, por exemplo. E também, basicamente, a gestão dessas anomalias ocorre de maneira análoga que as condições hidrológicas. Né? Então, para uma situação normal, a gente faz uma manutenção preventiva, que são as programadas, já previstas, e para qualquer situação fora do normal, tem que ser uma alerta de emergência, a gente vai trabalhando com medidas para regressão do nível dessa situação para voltar para o normal. Né? Geralmente com ações coletivas, que não são programadas, mas que a gente vai ter que atuar, mas aí ao longo do tempo. Né? Então, a curto, médio ou longo prazo, para que aquilo não evolua para uma possível situação de ruptura. E, por fim, a última incerteza que a gente trabalha são as socioeconômicas. Né? Então, são já as consequências que a barragem tem naquela região, naquele local, principalmente no caso da sua ruptura. Né? Então, hoje a gente também atua no StatCraft muito com a temática segurança de barragens no entorno de barragens, né? Segurança pública no entorno de barragens. Então, a gente faz uma análise crítica sobre como está aquela estrutura, como está o acesso àquela estrutura. Uma pessoa chega dentro prova para mensurar por lá. Então, com isso é uma demanda. Isso aqui no Brasil é. Posso ter umas consequências no meio ambiente, então o espécie já está e as consequências econômicas, né? Se o vale jusante tem uma maior ou uma menor incidência de geração de renda, qual é esse quantificativo, né? O quanto a gente estaria causando de danos econômicos e financeiros para a região. E para isso, a gente trabalha com o plano de gestão de emergência. Né? Nossa gestão é feita através do plano de gestão de emergência. E aí, acho que entrando nele, que é um pouco mais do foco, né? Condição hidrológica, né, de uma chuva que possa colocar o reservatório em condição de emergência, e sim alguma coisa que a gente observe na estrutura do barramento que seja diagnosticado como emergência. Porém, aqui para nós no StatCraft, se a gente chegar numa condição hidrológica de emergência, a gente também aciona o plano de gestão de emergência por sermos mais conservadores e por queremos proteger o vale do Jusante. Alguém quer falar alguma coisa? Eu te pedi para bloquear o seu vídeo, porque a internet aqui está variando bastante. Aí não tem hora que está picotando. Você fechar o seu vídeo agora não. Tá certo? Obrigado. Deixa eu voltar aqui só para o tela. E volto para a apresentação. Tudo certo, Major? Pode seguir. Major, posso seguir? Pode seguir. Então, voltando ao pai, então, basicamente, né, resumindo bastante o plano de emergência, acho que a principal ação dele para o salvamento, né, através do acionamento do sistema de alerta. Então, esse é o nosso procedimento de gestão de emergência. E aí, o que é esse documento do PAI, né, de gestão de emergência? É um documento obrigatório pela lei e pela resolução da ANEEL. Então, todas as usinas que atendem uma certa classificação têm que possuir esse plano, que basicamente, né, resumindo bem novamente, se trata de uma lista de contatos, tanto interna quanto externa, né, um fluxo soberano de identificação, então quem a gente deve acionar e quando, um fluxo soberano de acionamento do sistema de alerta, então o PAI tem que ter um sistema de alerta pré-definido, no nosso caso são sirenes, então quando a gente vai acionar essas sirenes,
Também tem que apresentar os mapas de inundação, né, que estava no anterior, com a delimitação dessas zonas de alto salvamento, a gente vai ver para frente qual é a delimitação, e o plano de comunicação para alertar todos os envolvidos, né, desde as defesas civis, as usinas de montante gigante de relacionamento que possam existir, prefeitura, a própria agência, né, a ANEEL, e as pessoas, né, propriamente ditas, que estão ali no Vale do Rio. Acho que nesse ponto de gestão de emergências é bem importante a gente comentar da integração que é necessária de se ter entre o PAI, né, os planos de gestão de emergências das usinas, e os planos de contingência, os planos municipais. Porque o cenário de ruptura de barragens é um cenário dentro do plano de contingência, e ele deve ser incorporado a esse documento municipal a partir do momento que o empreendedor ele entrega isso para o sistema de proteção e defesa civil, né? Para que as defesas civis também possam atuar, caso socorro, da melhor maneira possível, e é obviamente que o PAI tem que dar o subsídio de informação para que esse cenário esteja bem atendido dentro do plano de contingência, né? Para ilustrar um pouquinho da nossa implantação do PAI, né, que não é só um documento escrito, não é só um relatório, não é só textual, então, pelo contrário, ele tem que ser muito mais que isso, né? Então, a gente tem na região de Santa Rosa 2, de todas as nossas vizinhas que têm projeção de emergência também instalados, algumas placas de sinalização. Então, eu trouxe, por exemplo, o mapa placa. Essa placa não é uma exigência regulatória, mas a gente criou, né, elaborou essa placa. Ela estava instalada em locais de grande movimentação de pessoas, então postos de combustível, bares, pontos públicos, né, também, praças, enfim. E ela ilustra toda a região da zona de alojamento onde estão instaladas as placas de ponto de encontro, né? Então, a ideia dessa placa é ela atender não só a população residente, que essa a gente já vai estar atuando com ela em todas as frentes de ação que a gente tiver, né, em plano de comunicação, mas aquela população que não é residente, que é flutuante, às vezes é uma região mais turística, por exemplo, né, então essa população acaba não sendo totalmente abarcada pelas nossas ações de plano de comunicação. A gente viu a ideia de fazer esse mapa para identificar essa região para ela, e com isso ela se localizar, entender que ela está numa região de algum risco, né, e com isso ter algum subsídio de informação ali para ele também se auto-salvar numa necessidade, né? Essa placa tem esses QR codes que te direcionam com um aplicativo, que a gente vai ver na sequência. Também tem alguns pontos de referência para te ajudar a te localizar na região e aonde está cada um dos pontos de encontro, como eu comentei. Bem, também a gente tem sirenes, então na região de Santa Rosa 2 a gente possui 8 sirenes de sistema de alerta instalados, e o aplicativo, né, que o QR Code dá acesso, que é esse aplicativo alerta individual, por onde a população pode observar, né, cada um dos pontos de encontro também, e o aplicativo te direciona numa situação real até o ponto de encontro mais próximo, né? Ele cria a rota para você percorrer até o ponto de encontro mais próximo. Além disso, pelo aplicativo também são disparadas notificações de treinamento, de testes que a gente está fazendo, ou mesmo, no caso de uma situação real, ele também te avisa que de fato aquilo é uma situação real que você deve proceder da maneira correta. Aqui tem uns videozinhos das sirenes, né, só para ilustrar os sons que elas fazem. Atenção! Isso é o teste da sirene no sistema de emergência. A sirene será acionada apenas aberta. Atenção! Este é apenas um teste de sirene. Então, as sirenes, ela tem essa mensagem de informação de que é um teste, né, para quando a gente testa elas, e a gente faz esse teste anual, mas a gente faz ano sim, ano não, o teste sonoro e ano intercalado o teste silencioso, né? A gente não tem o intuito de todo ano estar colocando as sirenes para não alarmar a população, né? Cidades de museu elétrico tem o seu grau de confiabilidade muito grande. Então a gente consegue, ano sim, ano não, fazer o teste sonoro e intercalado, ano sim, ano não, o teste silencioso. O teste silencioso é porque na torre da sirene tem um giro LED, então um giro LED tocando, né, acendendo no caso, significa que a torre está funcionando, está operando. E no ano seguinte a gente vai fazer o teste sonoro só para ter certeza que a colheita também está funcionando. E o outro toque é o toque intermitente só do alarme, né, se for o caso de uma situação real daí. Então, nesse caso, ele não tem mensagem de voz, justamente para diferenciar, né, um momento do outro.
E por fim, o aplicativo, né? Então, até depois, se vocês quiserem até baixar também, o aplicativo. Aqui eu estou dando um exemplo de uma outra usina, né? Francisco Gross, mas no caso de Santa Rosa Login e a senha é Santa Rosa 2 numeral, minúsculo. E vocês conseguem ver como está vendo em cima, né? Qual a situação que a barragem se encontra. Ela vai estar em 99% do tempo barragem segura ali em cima. Se vocês estiverem na região, vocês conseguem ver onde vocês estão e no entorno de vocês os pontos de encontro. Se não, também é só dar uma navegada no mapa que vocês conseguem chegar até os pontos de encontro da usina, né? Tem alguns pop-ups de aviso dizendo que você deve evitar rotas que passem pelo leito do rio, né? Obviamente, você tem que cruzar o rio na situação de emergência. E como eu disse, nas situações de atuação nossa, seja de teste, seja de simulado, seja de uma situação real, eles soltam notificação também que será recebida na tela do celular das pessoas. E aqui uma visão geral de tudo isso que eu mostrei, né? Então a gente tem 8 sirenes instaladas na zona de autosalvamento, que é essa manchinha azul, 13 pontos de encontro instalados, 6 mapa-placas instalados, né? A região de Santa Rosa 2, a região do Vale do Jusante, é uma região predominantemente rural, né? A gente está um pouco afastado das áreas urbanas, apesar de serem 4 municípios, né? Um pouquinho aumentados, mas nenhuma zona urbana desses municípios está próxima do leito do rio. Então é um quantitativo baixo de pessoas, né, que vocês podem ver ali embaixo. A gente tem na zona de autosalvamento, que no caso de Santa Rosa 2, são 18 km cobertos, né? Então a gente teria por resolução a possibilidade de patrulhamento. É a ponte do Cassiano, que é uma região um pouco mais povoada, então a gente resolveu ir até esse ponto ao invés de parar nos 10 km como uma resolução permitiria. Mas mesmo assim a gente tem nas AS 3 edificações para um cenário de ruptura, né, que é o cenário no dia do sol, sem chuva ocorrendo, e 4 edificações para um cenário no dia de chuva, o que é um quantitativo bem baixo de edificações. E aí a gente continuou, né, o nosso estudo, a gente não parou nessa delimitação, a gente tem que levar o nosso estudo de ruptura da barragem até a usina de Jusante. No caso, a nossa usina de Jusante é a usina da Ilera, que fica a cerca de 62 quilômetros após a nossa barragem. Então, nesses 50 quilômetros restantes, né, que aí que as AS estão delimitadas em 10 quilômetros, apesar de ter 18 quilômetros cobertos com as cientes e com as placas. Então, em 50 quilômetros de delimitação aí de rio, a gente tem 124 edificações para um cenário de ruptura em dia de sol e 337 edificações para um cenário de ruptura em dia de chuva, né? Que aí, em dia de chuva, a gente tem uma maior quantidade de água correndo, né? Além da própria chuva, da ruptura da barragem. Então, para dar uma diferenciada nesses números para vocês. Aqui tem mais um videozinho que a gente criou, né, na época que a gente terminou a instalação das sirenes, que foi feito um plano de comunicação com a população, né, para explicar o que eram as sirenes, porque elas tinham sido instaladas, e também já em alusão às ações, né, que seriam necessárias da população no caso dessas sirenes tocarem. A StartCraft tem como propósito gerar energia renovável e contribuir para um mundo mais sustentável. A empresa produz energia elétrica com o uso de recursos naturais renováveis, como a água e o vento. Para mais de 750 mil lares brasileiros. Boa parte da nossa produção vem das hidrelétricas. São 14 usinas que usam a força das águas dos rios para gerar energia. A barragem é fundamental para a geração da energia, pois garante que haja água suficiente passando pelas turbinas. Todas as barragens da StartCraft seguem os mais altos padrões de segurança e são monitoradas 24 horas, 7 dias por semana. Mas então, por que estamos instalando um sistema de alerta na zona de autosalvamento, ZAS, da sua região? E o que é a ZAS? Definida por lei, a ZAS é a região localizada abaixo da barragem, na qual a população deve ser avisada pelo sistema de alerta da StartCraft, composto por sirenes e aplicativo alerta individual. As sirenes não serão acionadas por motivo de chuvas fora do normal. O sistema de alerta só irá tocar se houver uma situação de emergência,
ocasionada por danos na estrutura e possível risco de rompimento da barragem. Se um dia isso acontecer, você deve parar tudo o que estiver fazendo e caminhar até o ponto de encontro mais próximo, seguindo as rotas do aplicativo Alerta Individual. Ajude as pessoas que necessitem de um apoio especial e, após chegar no ponto de encontro, aguarde orientações da Defesa Civil. Para saber quais são os pontos de encontro da sua região, entre em contato com a Defesa Civil e baixe o aplicativo Alerta Individual. Assim como as sirenes, o aplicativo Alerta Individual somente será utilizado em situações de possível risco de rompimento de barragem e não alertará sobre situações como o aumento do volume dos rios, que ocorre naturalmente em períodos de chuvas torrenciais e não é influenciado pela barragem. Para essas outras situações, o plano de contingência da Defesa Civil deverá ser acionado, fornecendo a devida orientação para a população. Ficou com alguma dúvida? Você pode entrar em contato com a sua Defesa Civil ou falar com a gente nos canais de telefone e e-mail. Para conhecer os pontos de encontro da sua região, acesse o aplicativo com o login da barragem mais próxima de você. Statcraft. Cuidar das pessoas é o nosso valor e a nossa maior prioridade. Então esse é um vídeo que já foi passado para a população, né? E acho que um ponto que é importante frisar é que toda essa fase de implantação do PAI que a gente tem encerrado, ela foi feita o máximo possível em parceria com as defesas civis, principalmente as municipais, né? Mas sempre que possível também com a regional participando. Então a gente fez uma série de reuniões durante essa fase de implantação desses elementos todos, para inicialmente apresentar, depois atualizar como é que estavam as fases de instalação, depois que terminou a instalação de apresentar qual é o plano de comunicação proposto, né? E sempre que a gente vai fazer o teste, a gente comunica com antecedência para que as defesas civis saibam da corrente desse teste, possam comunicar a população, né? Ou ajudar a gente a comunicar a população. Então, essa parceria, ela é sempre extremamente necessária e a gente vem a cada ano tentando reforçar isso cada vez mais, né? Eu acho que esse próximo slide ilustra bem isso, né? Que é a nossa agenda aí de gestão de emergência que a gente vem atuando basicamente desde 2021 na região. Então, como eu já disse, né, em 2021 a gente fez a implantação do PAI, né, com todos esses elementos que a gente mostrou, a comunicação com a população, assim que a gente terminou a instalação de tudo, e os primeiros testes sonoros. Em 2022 a gente fez uma primeira visita, né, com as defesas civis, né, já pautado nesse assunto de planeação de emergência, realizando também testes silenciosos nesse ano. No ano passado, fizemos mais uma visita para as defesas civis, o primeiro workshop, né, Statcraft de Defesa Civil, que o Major comentou, que a gente vai fazer o segundo nesse ano, e os testes sonoros, né, como vocês vão intercalando os testes. Para esse ano, a gente está revisando a projeção de emergência, né, essa semana, provavelmente, inclusive, a gente deve estar enviando a versão preliminar online, para as defesas civis poderem comentar, se tem alguma sugestão, alguma crítica, alguma recomendação, para que durante o simulado, que vai ser feito no mês que vem, a gente faça essa entrega física dos documentos para todas as defesas civis, né, tanto a municipal quanto a regional e a estadual. E também vamos fazer, durante o workshop esse ano, um simulado de mesa da atividade de evacuação, para que no mês de agosto a gente faça o simulado de evacuação propriamente dito, né? Já que são poucas modificações, a gente trouxe para esse ano algo que estaria mais para frente. E aí a gente tem o planejamento dos outros anos, 25 e 26, repetindo o workshop e repetindo a sequência de testes, né, silenciosos sonoros intercalados. E aí falando um pouquinho desse workshop, né, um evento criado aí para o Rio de Janeiro no ano passado. Então, aqui são algumas fotos do ano passado do evento que a gente realizou, né? Então, da Statcraft com participação de algumas das nossas áreas, não só a segurança de barragem, mas também a área de operações, a área de hidrologia, a área de meio ambiente, a área de social e a área de comunicação, tá? E acho que por parte das defesas civis a gente teve aí a participação de todos os municípios, né? Tem envolvimento, são 4 ali na região, a regional e a estadual. E aqui ao lado já é a programação do evento desse ano, né? E
até a gente já conversou, e imagino que todos vocês já estão convidados para esse evento, para poder observar e visualizar como é que a gente vem atuando com eles. Então a gente tem essa pauta aí pré-programada, né, de discutir um pouquinho de previsão hidrológica, ou seja, o que a gente espera para esse próximo período de chuvas, né, do 24 e 25, qual é a nossa previsão, né, a gente está tendo mais chuva, menos chuva, a gente vai ter que se preparar mais ou menos, enfim. Depois a gente vai discutir um pouquinho de como a gente atua durante esse período chuvoso, né, então é o que a gente comentou no início, como é que a gente faz o fluxo de comunicação funcionar durante as condições hidrológicas que a gente observa, e fazer um treinamento rápido sobre o hidroaéreo, não sei se todos vocês usam, né, mas a gente entende tanto as defensivas municipais, né, ter o hidroaéreo na palma da mão, onde possa ser controlado, monitorado os níveis dos reservatórios, os níveis dos rios principais e afins. Depois a gente entra em projeção de emergência propriamente dito, né, já que a gente vai estar entregando o documento no módulo físico, então a gente vai apresentar e discutir o documento que a gente vai entregar para todos entenderem, conhecerem e assimilarem bem a informação que está ali dentro. E no período da tarde a gente faz o simulado de mesa e já faz uma apresentação sobre como a gente planeja executar o simulado de evacuação. Tá certo? Acho que no passado a pauta foi mais ou menos a mesma coisa, mas talvez um pouco menos prática, né? Um pouco mais teórica sobre basicamente os mesmos assuntos, né? Geologia, cooperação, segurança de barragens, a gente só teve um pouquinho mais de informações institucionais também da empresa, já que é o primeiro contato com a área de comunicação. Bom, e aí falando do simulado, né, propriamente dito que a gente pretende fazer esse ano, então aqui é uma agenda que a gente também já bateu, né, tanto com a regional quanto com as municipais, então a gente começou a fazer essas conversas ali em abril. No mês de maio a gente fez uma disponibilização no nosso site do PAI, né, não do PAI que a gente vai entregar para vocês agora, mas do PAI que a gente já dispunha, né, mas agora a gente está atualizando o documento para que ele esteja em pleno atendimento, já que a resolução alterou no ano passado e a lei também alterou em 2020. Como eu disse, a ideia é nessa semana, aqui está programado para a gente fazer isso amanhã, né, enviar esse PAI atualizado de maneira preliminar por e-mail para todos os serviços. Aqui a data, como o Major comentou, né, a nossa programação inicial fosse essa semana o workshop, mas a gente está jogando no mês que vem por questões logísticas e também por conta da impressão desses documentos, né, uma quantidade significativa de folhas a serem impressas, então a gente precisa de um pouquinho mais de tempo. Então, a programação ali para meados de julho. Então, fazer o workshop com a entrega dos pais físicos e o simulado de mesa. E para a semana de agosto, que antecede o início da campanha eleitoral, né, já que esse ano a gente tem uma eleição municipal, a gente não tem envolvimento político, a Estaticraft evita ao máximo isso, então a ideia é fazer todas as atividades antes que o período eleitoral comece oficialmente. Então a gente programou para a semana anterior ao início da campanha a realização das atividades de campo do simulado de evacuação, o cadastro, a verificação de como as placas se encontram e reinstalação, se for necessárias, o teste das sirenes e o simulado de si. E aí falando um pouquinho de cada uma dessas etapas, rapidamente, para não esperar muito tempo de vocês. Então a ideia é fazer um cadastro social no primeiro dia, a conservação das placas no segundo dia, os testes sonoros no terceiro, né? Então a gente já vai ter conversado com as pessoas das edificações no dia anterior, então a gente vai avisar que vai ter os testes na quarta e que na quinta-feira vai ter o simulado que elas devem participar mais uma vez com o toque das sirenes, né? E aí, fazendo o simulado com elas, propriamente dito. Para isso tudo acontecer, esse ano a gente também já fez, né, a gente refez o estudo de ruptura da barragem, né? A gente tinha um estudo que estava desatualizado, com alguns dados podendo serem melhorados, então a gente fez uma revisão desse estudo nesse primeiro semestre, que permitiu a gente ter mais qualidade, né, no produto que se entrega, ou seja, dos mapas de inundação. Com isso a gente vai ter uma maior precisão, né, na hora de fazer o cadastro da população que reside naquela região, né? Então isso já foi realizado, por isso que a gente está em fase final de atualização do documento de planeação de emergência. A proposta do cadastro social, essa é uma atividade porta a porta, né? Então cada uma das edificações que a gente mapeou via imagens de drone que a gente levantou, materializá-las em campo, então confirmar se aquela edificação, né, aquele telhado que a gente contou, é uma casa, se sim, se moram pessoas lá, se não,
por que não, né? Se é uma casa de uso periódico, só no final de semana, ou então se não é uma casa, se é de uso comercial, ou então se é só um galpão ou algo do tipo. Então a ideia é fazer esse mapeamento todo para a gente ter esses quantitativos bem atualizados. Com isso também descobrir um pouco das vulnerabilidades da região, né? Também saber qual é a melhor maneira de atuação, porta a porta se ele é eficiente, a sirene propriamente também, se ela é eficiente, talvez teria alguma coisa mais útil para a região, enfim. Então a gente vai em busca disso para esse cadastro social. Os pontos de encontro, a gente vai fazer uma inspeção em julho, né, para saber as placas que ainda estão presentes, as que precisam de conservação, as que precisam de reposição, e aí em agosto elas vão ser recolocadas, né, vai ser dada essa conservação desses pontos para que durante o simulado as placas estejam em perfeitas condições. E as sirenes também, a gente vai fazer uma manutenção em julho, né, com um teste silencioso para garantir o funcionamento, para que quando a gente for fazer a simulação, a gente tenha certeza que ela vai estar operando. Então, no passado, durante os testes, o pessoal do Defesa Civil também acompanhou a gente, né? A gente fez um teste durante a visita que a gente realizou no workshop e a gente pode tocar uma das sirenes para o pessoal acompanhar em loco o seu funcionamento. E para finalizar, então, a ideia do simulado de evacuação, né? Por conta da quantidade de pessoas, das edificações, pelo menos mapeada ser baixa, a gente tem essa proposta de fazer uma coisa um pouco otimizada, tudo em uma semana. Acho que aí a gente trabalha região por região, né? Então a gente tem umas outras usinas que tem, por exemplo, mais de 1.000 edificações. Então já não tem como pensar em fazer da mesma maneira. Desculpa. Então a proposta é que seja algo bem individualizado, né? Casa por casa. Aí vai ser a Rosa 2. Então durante a mesma semana todas as atividades, do cadastro social e do simulado em si. A gente vai trabalhar com duas documentações distintas, né? 2 folders distintos. Com o pessoal, para que a informação seja bastante passada para eles, né? Tem bastante capacidade de absorção do conhecimento. Vamos trabalhar com brindes e lanches, né, para entregar para o pessoal que participar, para justamente motivar a participação de todos, tá? Enfim, depois a gente vai ter registros e feedback também da atividade para que a gente possa estar sempre melhorando. E nesse sentido, para fechar, eu tenho um case de sucesso, que foi o primeiro simulado que a gente realizou, que foi em 2022, numa outra usina nossa, na região sul do país, aqui, né, em Santa Catarina mesmo. E também é um videozinho curto, mas é bem interessante. Como vocês podem ver, não foi a gente que produziu esse vídeo, né, foi um vídeo jornalístico de uma rede local de notícias, e não teve nenhum direcionamento da nossa parte, então o pessoal só solicitou que pudesse acompanhar a atividade do começo ao fim e depois elaboraram essa matéria comentando sobre sem nenhuma interferência nossa, e por si só mostra que foi um grande evento, né? Um simulado de evacuação ocorreu na barragem PCH Santa Laura, no oeste do estado. Olá, eu sou a Franciele de Moraes, jornalista do Canal Ideal, e trago essa reportagem para um oferecimento de Cicobi Credimor. Faça parte. Essa foi a primeira vez que ocorreu um simulado como esse em Santa Catarina. Eu e o cinegrafista Dão de Quadros estivemos acompanhando esse simulado. Confira. Às 2h15 da tarde desta quinta-feira, 29 de setembro, foi acionada a sirene de alerta da barragem PCH Santa Laura, situada entre os municípios de Bom Jesus, Faxinal dos Guedes e Ouro Verde, no oeste catarinense. Um carro também passou pela área, emitindo um alerta sonoro. Os moradores do entorno foram avisados previamente sobre o simulado. A dona Loreni estava à espera do toque da sirene. Ao ouvir o alerta, ela e outros moradores se deslocaram até um dos pontos de encontro, que no total são 10. Equipes da Defesa Civil passaram pelos locais recolhendo os moradores e os levaram para um abrigo em Bom Jesus. Estava esperando umas roupas, daí escutei, daí eu vim pra cá, que a gente tinha combinado, né, de se encontrar aqui. E o que a senhora acha de ter esse simulado, de ter fazer esse simulado? É bom, né, porque se acontecer alguma coisa, a gente já está preparado, no caso, né. Passaram vários dias avisando, informando nós como que ia ser, tudo bem certinho. Né?
Que Deus o livre nunca aconteça, mas se um dia chegar a acontecer, nós já estamos prevenidos, né? Eu tava lavando uma louça, escutei, daí saí pra fora, vi que tava aqui dentro e vim pra cá. Eu acho bom, que é bom para orientar o pessoal, caso venha uma possível romper essa barragem, pra gente estar prevenido, né? Eu acho bom. O simulado foi realizado pela Defesa Civil em parceria com a empresa que faz a segurança da barragem. O treinamento se faz necessário para que a população saiba o que fazer caso ocorra uma situação de emergência com a Senhores, realmente era o último slide, mas aqui da frente também. Era realmente o último slide. É uma pena que a gente queria entregar a caneca para ele também. Carregou. Ah, carregou não, caiu mesmo. Vou deixar eu. Assim, nós trouxemos essa apresentação dos senhores, né, imaginando que realmente é um trabalho bem legal que está se desenvolvendo, né, na PCH, assim como o trabalho que a gente apresentou do NUPDEC, assim como o trabalho que a gente apresentou na PAI. Então são realmente coisas que a gente gostaria de compartilhar com os senhores, que estão acontecendo. Você falou que ele Oi, Major. é fé. Foi a bateria ou foi a internet? Acho que foi a bateria. Foi pra bandeira. Foi a internet, na verdade, mas eu fui com o computador na bateria azul. Mas assim, a sua presença aqui seria ótima, né? Mas não tirou o brilho da apresentação, mesmo online foi ótima. Algumas vezes que travou aqui, mas deu para acompanhar bem todo o conhecimento que foi transmitido, né? Eu vou disponibilizar aqui se alguém quiser fazer alguma pergunta. Por favor, assim, o vídeo não tinha acabado ainda, mas acho que a ideia era passar a mensagem, né? Tinha ali os comentários, mas não tem necessidade da continuidade, não. Era isso, cara, o último slide realmente, então, enfim, espero ter passado aí a mensagem, Major e Coronel Silva também, não sei se era isso o objetivo, mas espero que sim. E eu estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, enfim. Arthur, você já me passou a apresentação, eu vou conferir como estão os vídeos da apresentação, mas eu ia te pedir para passar os vídeos também, por favor. Né? Eu combinado. Eu passo ele separado, assim, para você poder colocar junto. Ótimo. Só um minuto, passar a palavra para o Coronel Capelli, nosso diretor-geral de Defesa Civil. Combinado. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Arthur, tudo bem? Tudo bom, Coronel? Bem, queria te agradecer o teu tempo aí, a tua ótima apresentação, a gente precisa disso. Para você ter uma ideia, que nós estamos com todos os regionais de defesa civil do estado do Rio de Janeiro. Então você falou aqui do norte, noroeste, até a região Costa Verde, passando por regiões como a litorânea, por exemplo, e até a sul do estado. Então, nós conseguimos englobar aqui todas as regionais de defesa civil. Eu queria te perguntar só, assim, de curiosidade, tá? Fica à vontade para responder. Não precisa ser muito técnico, é mais para saber se teve alguma mudança de protocolo depois do Brumadinho, né? Se teve alguma mudança de protocolo, se foi direcionado um tipo de preparação, no treinamento de vocês junto à comunidade, se teve alguma mudança disso para a população em si. Coronel, na verdade, depois de Brumadinho tiveram muitas mudanças, né? Acho que a principal e a primeira delas foi a própria alteração da Lei de Segurança de Barragens. A lei de 2010, em 2020, ela foi alterada, né?
E foi estritamente por conta de Brumadinho. A Brumadinho aconteceu em janeiro de 2019 e em fevereiro de 2020 o procedimento, né, o projeto de lei estava em andamento e em setembro de 2020 a lei foi alterada. Então, muita coisa foi incorporada na lei por conta do que se viu em Brumadinho. E aí acho que do que a gente estava falando, né, plano de ação de emergência, até Mariana acontecer, a gente tinha apenas não era nenhuma obrigatoriedade, a gente tinha na lei a necessidade de se ter o plano de ação de emergência, mas no caso do hidrelétrico, a gente não tinha nenhuma resolução publicada ainda. A resolução da ANEEL, esse plano de barragem, só foi publicada depois de Mariana. E aí, no que acontecendo, a gente saiu da obrigatoriedade de elaborar um documento para se ter um documento implantado e operacionalizado. Então, a gente do papel, né, e entrou na prática, né, entrou na vida real, na atividade. E agora, com a alteração da resolução da ANEEL, né, que era de 2015 atualizada no ano passado, agora a gente está vendo a operacionalidade do plano de ação de emergência se efetivando de fato. Né? Agora a gente é realmente obrigado a realizar esses simulados com a população. Até então ainda também estava um pouco no limbo. Vai ter que fazer mesmo a operacionalidade, a simulação, isso vai ser um pouco do civil, estritamente por conta de defesa civil. E a partir da alteração de 2023 da resolução da ANEEL, que também é por conta de Brumadinho, agora a gente tem bem claro o papel do empreendedor como o realizador desses simulados de tempo em tempo, né? Então, acho que a gente saiu de um universo estritamente teórico, né, que era elaborar um documento que tinha como conteúdo mínimo 4 itens, bem superficiais, antes de Mariana, para se ter um documento muito mais completo. Hoje em dia a gente tem que atender um conteúdo mínimo de 13 itens muito mais complexos e implantar esse documento em as placas, que são as sirenes e tudo mais, e operacionalizar isso, né? Então, fazer a simulação com a população, fazer esses treinamentos, fazer isso, para que todo mundo, todos os envolvidos estejam no mesmo pé de igualdade, de informação, de capacitação para atuar numa situação de emergência. Então, acho que foram mudanças muito significativas que foram observadas. Obrigado. Mais alguém? Então, Arthur, como forma de agradecimento, a Superintendência Operacional e a Diretoria-Geral de Defesa Civil estão lhe oferecendo um certificado de agradecimento e uma singela homenagem que a gente vai lhe entregar na ocorrência do segundo workshop de segurança de barragem em Bom Jardim, tá bom? Fique o nosso agradecimento, foi ótimo, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, por poder participar. Mais uma vez, peço desculpa por não poder estar presencial, mas que bom que deu tudo certo.